Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver um pouco sobre a Primeira República Brasileira, também conhecido como República Velha. Este conteúdo é tema de uma atividade nossa e durante a apresentação dos slides vocês vão ver as questões que vocês terão que responder no caderno de vocês. Vocês deverão, no caderno, fazer um cabeçalho, que nem este que vocês estão vendo na tela, com o nome da escola, da disciplina, do professor, a turma a qual vocês pertencem e o nome de vocês. Vocês copiarão as questões que eu vou indicar aqui neste vídeo e deverão responder através de uma pesquisa pela internet. Feito isso, depois de escrito no caderno as perguntas e as respostas, vocês deverão fotografar e mandar para mim no meu privado. O Brasil se tornou uma república no ano de 1889. Antes disso, o Brasil era uma monarquia. Qual a diferença entre república e monarquia? Existem duas diferenças principais. A primeira é que, na república, o governante ele é escolhido pela população, o que não ocorre na monarquia. Na monarquia, o governante ele herda o poder de alguma forma. E a segunda coisa é que, na república, esse governo tem um período determinado para acontecer, enquanto que na monarquia, o período de governo ele é indeterminado, porque o governante de uma monarquia, um rei ou um imperador, ele pode governar até o fim da sua vida. No caso de Dom Pedro II, que era o então imperador do Brasil naquele momento, ele teve que deixar o governo antes devido à proclamação da República. Uma série de eventos, né, também que se instalou no Brasil e fez com que a monarquia acabasse e fez com que Pedro II tivesse que deixar o poder, dando lugar a um novo tipo de governo, um novo tipo de sistema, onde o governante passaria a ser escolhido pela população. O Brasil se tornou uma república no dia 15 de novembro de 1889. Neste dia, a república foi proclamada por um dos líderes desse movimento republicano, chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Ele, inclusive, se tornou o primeiro presidente do Brasil. O dia 15 de novembro é um feriado nacional, todos os anos. A gente relembra, neste dia, o momento em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. O Brasil deixou de ser uma monarquia, deixou de ser um império, por vários motivos. Vários fatores ocorreram para que Dom Pedro II, o então imperador brasileiro, deixasse de governar o Brasil antes da sua morte. E aí, a questão primeira desta atividade é: quais os fatores que influenciaram o fim do Império Brasileiro? Copie essa questão no caderno, pesquisa a resposta na internet e manda para mim, juntamente com as demais questões que estão por vir. Esta pintura que vocês veem na tela é uma obra de Benedito Calixto, que representa o momento da proclamação da República. O nome da pintura é justamente Proclamação da República, e representa um momento em que as Forças Armadas brasileiras, juntamente com integrantes de algumas das classes sociais da elite brasileira, exigiam a saída de Dom Pedro II do poder. Este momento aí foi sucedido pela proclamação da República Brasileira e, a partir daí, o Brasil deixa de ser um império e se torna uma república. O período da Primeira República no Brasil ficou conhecido como República do Café com Leite. Era uma política que centralizava o poder
em torno de São Paulo e Minas Gerais. Segunda questão do nosso trabalho será justamente sobre esta política, chamada de café com leite. Pesquisem o que foi a política café com leite. Coloquem a resposta no caderno de vocês. Os acontecimentos mais marcantes do período da Primeira República foi, sem dúvida, o cangaço, um movimento de rebeldia e subversão ao poder estabeleceu-se no Nordeste, reunindo muitos homens e mulheres também, que em posse de armas de fogo passaram a aterrorizar as cidades, vilas e povoados do interior do Nordeste, desafiando o poder central e as forças armadas brasileiras. O cangaço foi um movimento que teve muitos líderes, porque também foi um movimento que teve muitos grupos envolvidos, mas sem dúvida um dos mais conhecidos e mais importantes líderes do cangaço foi Vigolino Ferreira, mais conhecido como Lampião, que está na imagem ao lado da sua companheira Maria Bonita. Esta é uma foto real que foi colorizada para que possamos ter uma ideia melhor de como eles se vestiam naquela época. Fotos que se tem do cangaço são em preto e branco, obviamente, devido à tecnologia da época que ainda não tinha como fotografar em colorido. Esta é uma imagem do bando, né, de Lampião, como era chamado o seu grupo. E este grupo foi pego numa emboscada, num esforço da polícia brasileira, e o movimento cangaço, depois da morte de Lampião, foi muito enfraquecido e chegou ao fim nos anos 30. Aqui nós temos um cartaz que foi afixado pelo governo do estado da Bahia em vários pontos daquele estado, oferecendo uma recompensa de 50 mil réis, né, como era chamada a moeda da época, oferecendo ao civil ou militar que capturasse ou entregasse de qualquer modo, né, à polícia o famigerado bandido vulgo Lampião. No caso aí podia ser vivo ou morto, né? A pessoa que entregasse à polícia receberia um valor que para a época era um valor muito alto, muito exorbitante, mostrando aí todo o empenho que o governo do estado da Bahia estava tendo em capturar este cangaceiro. Após ter sido assassinado, né, o grupo de Lampião teve suas cabeças decepadas e foram expostas em vários locais do Nordeste brasileiro. Esta é uma imagem que chega até a ser uma imagem forte, né? Onde as cabeças dos principais membros desse grupo são expostas numa feira lá em Recife. E como eu falei anteriormente, o período da Primeira República foi bastante conturbado. E as eleições que aconteciam para escolher os presidentes nesse período também eram muito conturbadas. Naquela época não havia uma organização para o acontecimento das eleições como temos hoje, como, né, o Tribunal Superior Eleitoral faz, né, toda uma organização e uma estratégia para que as eleições ocorram, né, democraticamente em todo o país. Naquela época não, elas aconteciam de toda forma. Os votos eram registrados em cédulas de papel. E aí acontecia também das pessoas serem forçadas a irem votar nos candidatos que os coronéis queriam, né? As pessoas eram intimidadas por esses coronéis, que era uma espécie de poder local, onde
manipulava os habitantes dali de uma determinada região. O coronelismo também foi um problema sério da Primeira República e o cangaço surgiu justamente para conter o coronelismo, né? Lampião, o líder dos cangaceiros, ele era declaradamente um inimigo dos coronéis. A grande maioria dos locais em que ele invadia era justamente casas e regiões onde esses coronéis residiam. Justamente para que a gente possa entender mais como era essa força e esse poder que os coronéis tinham sobre as pessoas no Brasil durante a Primeira República, questão 3 trata justamente sobre o que foi o coronelismo. Pesquise na internet o que foi, né, isso daí. E temos aí a última questão da nossa atividade. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que tenham compreendido e espero que também realizem a atividade, que eu estou aguardando as respostas de vocês. Um abraço e muito obrigado pela atenção.